Nesse rápido vídeo eu vou te mostrar sinais e sintomas de problemas oculares que, se não forem tratados, podem levar à cegueira, ou seja, podem fazer com que os seus olhos morram. Além disso, eu vou te mostrar nutrientes e alimentos que podem te ajudar a cuidar e a prevenir os principais problemas responsáveis por perda de visão na terceira idade. E mais do que isso, também vou te ensinar 2 hábitos que serão os melhores amigos da sua visão. Antes de começarmos, eu peço que você escreva no chat, escreva nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? E também comente se você tem ou não algum problema de visão. Eu tenho miopia, aquele problema de visão que não te deixa enxergar de longe. E você? Tem algum problema de visão? Onde você mora? Escreve aí nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. Direto para os sintomas, o primeiro sintoma de que os seus olhos não estão funcionando bem é a visão embaçada ou turva, que podem indicar catarata, que é uma grande causa de problemas oculares, principalmente na terceira idade. Pode ser também glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira em pessoas idosas, ou pode ser também retinopatia diabética. A gente sabe que altos níveis de açúcar no sangue podem acabar prejudicando a saúde dos seus olhos, causando inclusive cegueira. Segundo sintoma é a perda gradual da visão periférica. O que é a visão periférica? Aqui eu estou olhando para você, estou olhando para a câmera, porém eu ainda consigo olhar, ver o que está periférico a mim. Por exemplo, estou com as minhas mãos aqui. Estou olhando para a câmera na minha frente, mas ainda assim eu consigo enxergar as minhas mãos. Se você está percebendo que a sua visão periférica está ficando pior, isso pode ser um sinal de glaucoma avançado, de retinopatia diabética, pode ser uma retinite pigmentosa ou até mesmo um prolactinoma, um tumor de hipófise, que por algum motivo está ali pressionando o nervo óptico e aí pode reduzir a sua visão periférica, causando o que a gente chama de visão em túnel. Terceiro sintoma é a fotofobia, que é sensibilidade exacerbada à luz. É comum você ter alguma sensibilidade à luz quando você vai para um lugar mais claro, quando o sol está muito forte, principalmente se você for como eu e tiver olhos claros. Aí a sua sensibilidade à luz é ainda maior. Agora, se for algo muito desconfortável, algo que incomoda muito, isso pode indicar uveites, ceratite ou degeneração macular. Quarto sintoma são os escotomas, as manchas escuras na visão, que indicam degeneração macular, descolamento de retina ou a retinopatia diabética. Quinto sintoma é a dor nos olhos, que pode ser um glaucoma agudo, uma uveíte, uma ceratite ou lesões oculares graves. Então, se você sente dor nos olhos, você deve procurar atendimento o quanto antes, tá bom? Nosso sexto sintoma, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, o seu like, o seu joinha, a sua curtida podem ajudar a salvar a visão de outra pessoa. A sua curtida pode curar os olhos de outra pessoa que vai assistir esse vídeo, vai se identificar com algum problema, vai procurar ajuda e vai melhorar. Então, olha o poder, olha o potencial que a sua curtida, que o seu like tem aqui nesse vídeo. Então, olha, não resista, não faça jogo duro com o Dr. João. Deixa a sua curtida, deixa o seu like nesse vídeo, porque o seu like vai ajudar uma outra pessoa. Então vamos salvar aí, botar uma meta de 10 mil olhos. Então eu quero nesse vídeo aqui, e eu conto com você, 10 mil likes. Estamos combinados assim? Nosso sexto sintoma são os olhos vermelhos persistentes. Pode ser inflamação ocular, conjuntivite, uveíte, glaucoma. Tem uma conjuntivite, que é a conjuntivite causada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que pode causar uma conjuntivite que vai durar aí meses e meses se não for tratada. Ela é muito comum em crianças, porque quando a criança nasce, ao passar pelo canal vaginal da mãe, a mãe pode estar infectada e transmitir essa bactéria para a criança. Inclusive, a Chlamydia trachomatis, a infecção por essa bactéria, é uma das principais causas de cegueira em crianças, ok? Então, se você tiver aí com uma conjuntivite que solta uma secreção, acorda com o olho colado e está assim arrastando há meses, isso pode ser infecção por clamídia, ok?
Conjuntivite normal ali, uma conjuntivite viral, não vai passar de 5, 6 dias. Depois desse tempo ela vai se resolver. Agora, se durar mais tempo que isso, você deve ligar, acender o sinal de alerta. O sétimo sintoma é a presença de moscas volantes, que pode indicar o deslocamento de retina, alguma outra doença da retina ou hemorragia vítrea. Então, aqueles pontinhos que ficam voando na sua visão, isso aí também é recomendável que você busque o atendimento. O oitavo sintoma é a dificuldade de se ajustar a mudanças da luz. Então, se você, por exemplo, quando vai para um ambiente mais escuro, você demora, o seu olho demora a se acostumar com aquele local e você fica com a visão prejudicada neste momento. Isso pode ser um sintoma de catarata, de degeneração macular, de uveíte, pode ser deficiência de algum dos nutrientes que eu vou te falar já já, que são indispensáveis para uma visão boa. Então, olha, se você tiver esse problema, se quando você entra na garagem, quando você entra num ambiente mais escuro, a sua visão demora para se acostumar, busque atendimento também. Nosso nono sintoma é a diplopia, que é a visão dupla. Pode ser causada por problemas neurológicos, estrabismo, tumores cerebrais ou catarata. O décimo sintoma é a secreção ocular anormal, que pode ser uma conjuntivite, uma infecção ocular, uma uveíte. Então, se o seu olho solta pus, se o seu olho tem alguma secreção, principalmente quando acorda, se acorda com o olho colado, isso aí também pode indicar algum problema ocular. 11º sintoma, mas antes, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Então, semana passada, mais de 1 milhão de pessoas sintonizaram no canal. Só que nós temos 600 mil inscritos. Então, onde estão essas 400 mil pessoas que assistiram e não se inscreveram? Por que você não se inscreveu ainda? Você me acha chato? Você não quer fazer parte da família do canal do Dr. João? Qual é o problema? Por que você ainda não apertou esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever? Caso você ainda não tenha apertado, se você caiu agora de paraquedas no canal, ou se você já me acompanha há mais tempo, aperta esse botãozinho, ativa o sino das notificações, fique sempre por dentro das nossas informações, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e ninguém vai ficar te ligando, ninguém vai te mandar mensagem, ninguém vai querer te vender nada. Então você só tem a ganhar se inscrevendo aqui no meu canal, no nosso canal, na verdade, né? 11º sintoma é a sensação de corpo estranho no olho. Uma areia no olho, algo que fica arranhando. Isso pode ser uma lesão da córnea, uma conjuntivite ou até mesmo, literalmente, pode ser um corpo estranho. Uma farpa, um grão de areia, pode ser um caco de vidro. Então, se você estiver sentindo isso, atenção também. E o último sintoma é a visão extremamente embaçada ou ausente. Se você não consegue ver nada, isso pode ser um sinal grave de retinopatia diabética avançada, de degeneração macular úmida, glaucoma avançado ou descolamento de retina. Aviso importante antes de falarmos dos hábitos e também dos alimentos. Se você sentir qualquer um desses 12 sinais e sintomas que eu acabei de mencionar, busque atendimento presencial o quanto antes. Por mais que a gente consiga resolver algumas queixas da oftalmologia de forma remota, por telemedicina, muitas delas exigem o exame físico, exigem o exame oftalmológico. Então você tem que ir ao médico para ele poder examinar, para ele poder ver como o seu olho está do ponto de vista estrutural, tá bom? Se você sentir alguma coisa, repetindo, busque atendimento presencial com o seu oftalmologista de confiança. Vamos agora para os nutrientes e alimentos que podem ajudar a prevenir principalmente a degeneração macular relacionada à idade, como eu falei, principal causa de cegueira em idosos, e também que podem ajudar a prevenir, a retardar o aparecimento da catarata. Que nutrientes e que alimentos possuem esses nutrientes? Primeiro, as gorduras boas como o ômega 3. Quem tem ômega 3? Os peixes, né, como a sardinha, o atum, o salmão, a anchova, o azeite de oliva, chia, linhaça, abacate. Então tudo isso é rico em ômega 3. O ômega 3 é uma gordura boa que vai ajudar inclusive a tratar os seus olhos secos. Por quê? Ele faz parte, ele forma a parte gordurosa da lágrima, que é fundamental para manter a lubrificação das suas estruturas oculares. Além do ômega 3, os antioxidantes chamados luteína e zeaxantina, que o pessoal vende aí
aos montes, como suplemento na TV, também são fundamentais para a sua visão. Eles são naturalmente encontrados nos seus olhos, porém o nosso corpo não produz. Por esse motivo, nós precisamos adquiri-los nos alimentos. Quais são os alimentos ricos em luteína e zeaxantina? O ovo, principalmente a gema, espinafre, brócolis, laranja, ora pronobis, tudo isso aí é riquíssimo nesses dois antioxidantes. Próximo nutriente é a vitamina A, que está presente no espinafre, na couve, na selga, no repolho, no brócolis, na couve-flor. Também está presente na cenoura na forma de beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, que em tese, uma vez ingerido, é convertido em vitamina A pelo nosso organismo. Além da vitamina A vitamina C também é fundamental. Tem um líquido dentro do nosso olho e esse líquido dentro do nosso olho é o líquido mais rico em vitamina C do nosso corpo. Tem 20 vezes mais vitamina C do que o nosso sangue, para você ter uma ideia da quantidade dessa vitamina. Então, onde que a gente vai encontrar vitamina C? Pimentão, frutas cítricas, couve-flor, brócolis, espinafre, ora pronobis. Frutas vermelhas, como morango, são riquíssimas em vitamina C. A acerola também, riquíssima em vitamina C. Outra vitamina é a vitamina E, que a gente vai encontrar nas castanhas, nas amêndoas, nas nozes, no grão de bico e também na lentilha. E por último, o último nutriente importante para os seus olhos, e não sou eu que estou falando isso aí já foi visto e comprovado e relatado em centenas de estudos científicos, é o zinco, que é encontrado na chia, na linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, nos frutos do mar, como os moluscos e os crustáceos, e também nos cereais integrais, como o arroz integral e também a aveia. Então, pessoal, tem que suplementar esses nutrientes, essas vitaminas? Se você não conseguir adquiri-los na alimentação, é interessante suplementar. Só que o seu corpo, ele gosta mais quando os nutrientes são advindos, são provenientes da alimentação. Então, por exemplo, a vitamina E, na forma de suplemento, ela é muito mal aproveitada pelo seu organismo. Então, o ideal é nós adquirirmos esses nutrientes na nossa alimentação. Combinado assim? E agora dos hábitos. Quais são os hábitos que vão ajudar você a manter a saúde dos olhos? Primeiro, ficar bem hidratado. É importantíssimo você beber água. A água ela é importante para todo o nosso corpo, né? 60% a 70% do nosso corpo é formado por água. Então ela é fundamental para a nossa pele, nosso coração, para o nosso cérebro e também para a nossa visão. Então, o seu corpo precisa estar hidratado. Quanto de água você deve beber? Se você não tiver alguma contraindicação ao consumo de água nos níveis costumeiros, quais são as contraindicações? Doença renal crônica grave e insuficiência cardíaca congestiva grave, tá bom? Caso você não tenha esses problemas, quanto de água você deve beber? 30 ml por quilo de peso. Ou seja, se você tiver 50 quilos, você vai multiplicar por 30 e isso vai dar 1.500, que significa 1.500 mililitros, que é igual a 1,5 litro. Se você tiver 70 quilos, você tem que beber 2,1 litros. Se você tiver 100 quilos, você tem que beber 3 litros. Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar o seu peso por 30 e essa é a quantidade de água que você deve beber por dia, ok? E uma dica também, evite consumir água durante as refeições, porque isso vai diluir os sucos gástricos e vai prejudicar a sua digestão. E o nosso segundo hábito, além de beber água, é o hábito de se expor à luz solar. Mas não estou falando para você sair de casa meio-dia e ficar olhando para o céu, para o sol direto, igual a um louco, porque isso vai prejudicar a sua visão. Agora, ao amanhecer, ao entardecer, são horários excelentes para você deixar a luz do sol entrar nos seus olhos. Então, se possível, nesses horários, nessas partes do dia, vá para a rua, saia de casa, deixe o sol entrar em contato com o seu olho, porque isso vai nutrir a sua retina, vai melhorar a sua visão, vai frear o aumento da miopia e vai manter os seus olhos ativos. A luz suave do sol estimula a produção de dopamina intraocular, que é um neurotransmissor que evita o alargamento do globo ocular, que é justamente o mecanismo fisiopatológico da miopia, ok? Mas olha, não adianta você sair ao amanhecer ou ao entardecer e usar óculos escuros, porque senão não vai servir. E outra, a luz artificial também
não serve, ok? Pessoal, falamos tudo que deveríamos falar nesse vídeo aqui. E eu peço para você, caso você queira cuidar dos seus olhos, caso você queira ter acesso a um profissional qualificado que vai trazer todas as informações necessárias para você ter uma visão melhor, para você cuidar da sua visão, eu estou dando início aqui a um projeto muito interessante que é de trazer canais parceiros ao canal Dr. João. E o primeiro canal parceiro que eu vou trazer é o canal do Doutor Catarata, Dr. Ricardo Esper, meu grande amigo aqui do Rio de Janeiro, se formou comigo na UFRJ, fez residência em um dos principais hospitais de oftalmologia aqui no Rio de Janeiro, já operou aí milhares de cataratas, então ele tem vasta experiência e vai trazer com certeza informações de altíssima qualidade para você cuidar dos seus olhos. Então eu fiz o seguinte, eu deixei o link para o canal do Doutor Catarata aí na descrição, então é o primeiro link da descrição, e eu também vou deixar esse link lá fixado nos comentários para você não ter dificuldade de encontrar. Então ó, se você quer cuidar dos seus olhos, se você quer ter acesso a um profissional que vai trazer informações confiáveis, de qualidade, que vão ajudar na sua saúde, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e se inscreva agora mesmo no canal do Doutor Catarata, tá bom? E mais do que isso, antes da gente se despedir, eu peço que você dê uma nota para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou do vídeo onde nós conversamos sobre olho morrendo, 12 sinais estranhos de olho doente? Coloca aí nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para que a gente continue aperfeiçoando o nosso conteúdo. Afinal de contas, nossa prioridade é levar informação de qualidade para você. E se você não estiver gostando, devemos fazer alguma mudança, porque talvez a gente esteja fazendo algo de errado, tá bom? Então, muito obrigado pela sua nota, agora que você já deixou aí. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela inscrição no meu canal, pela inscrição no canal do Dr. Catarata, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, né? Afinal de contas, compartilhar saúde é um ato de amor, mas eu me despeço de você sem antes recomendar esses 2 vídeos que também vão ser fundamentais para você continuar cuidando da sua visão. Esse daqui, sobre vitaminas que ajudam a combater problemas de visão, e este daqui, sobre frutas que vão te ajudar nesse mesmo objetivo. Tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um grande beijo e até a próxima. Fui!